Bom dia, irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui sou o irmão Natal de Oliveira, somos da Igreja Família Missionária e aqui de Curitiba. Quero agradecer ao Bispo Cardoso, agradecer à missionária Terezinha pela oportunidade de estar aqui trazendo uma palavra para a gente, para a nossa meditação aqui nessa manhã. Eu gostaria de ler com vocês no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso. No livro de Josué, no capítulo 15, vai dizer assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Maravilha de Deus, né? Esse mês a gente tem trabalhado um pouco o livro de Josué para que a gente possa entender melhor a palavra de Deus e aplicar essa palavra de Deus, porque eu acredito que de nada adianta nós ler, conhecer a palavra de Deus e não aplicar ela na nossa vida, em toda. Quando Deus fala que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é que ela na nossa vida, ela vai fazer a gente andar certinho, sem tropeçar, sem sofrer. Então, nós usamos até mesmo o texto que estamos falando aqui, até mesmo o livro de Josué e os outros livros, para que a gente tenha uma vida melhor. A história de Josué, ele ajudava muito na liderança de Moisés. Enquanto Moisés estava orando no monte, falando com Deus, Josué estava embaixo, montando guarda, cuidando. Moisés ficava, às vezes, 40 dias, por exemplo, orando a Deus. Josué estava lá embaixo do monte, guardando, esperando o seu líder. E com o tempo, Moisés acaba morrendo e um grande líder, todo o povo fica sem saber o que fazer, inseguro, e Josué também, ao ponto de Deus manifestar a graça dele na vida de Josué e falar com Josué para que Josué animasse, que Deus ia usar a vida dele para conduzir o povo, já que Moisés tinha morrido. Uma das coisas que eu vejo nesse texto é que às vezes nós confiamos tanto na nossa liderança que quando Deus faz com que aconteça um propósito diferente na vida deles, a gente fica meio perdido, né? Muitas pessoas, quando o líder sai da igreja, quando o líder acaba voltando para casa com o Senhor, eles acabam ficando perdidos e ao ponto de, às vezes, desviarem da casa de Deus, desviarem do propósito de Deus, quando não saem da igreja e vão para outras igrejas. Isso é normal? Sim, é normal, mas não é bom que aconteça, porque quando nós fazemos isso é porque nós não entendemos o chamado de Deus na nossa vida. Josué, ele não sabia o que fazer, ele estava perdido. Um texto de Jesus, ele fala que ferirá o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. É normal que aconteça, mas nós temos que aprender com o livro de Josué, com a história de Josué, que quando alguém está na frente do trabalho, e essa pessoa às vezes cai, às vezes ela não aguenta a luta e acaba caindo, e às vezes cai um monte de gente junto com ela. Então nós temos que ter a consciência de que cada um tem o seu chamado e cada um é um ser humano, sujeito a erro, sujeito a problema, e nós não podemos mudar a nossa essência por causa das situações, porque a essência nossa, ela é a essência divina, porque o Senhor, ele fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que ser realmente a imagem de Deus. Josué, ele está entristecido, mas o Senhor fala que como ele foi com Moisés, ele seria com Josué, e Josué deveria conduzir aquele povo, passar o Jordão, para que eles assumissem aquilo que Deus tinha dado para eles.
falando assim, assumir, é bem tranquilo para nós que estamos lendo a história e assistindo a história através da ótica da palavra, da letra, da história. Mas nesse tempo, assumir aquilo que Deus dava era o quê? Sinal de você ter que lutar por aquilo que Deus tinha te dado, né? O povo, aquelas tribos, elas tinham que lutar com um povo que era bárbaro, um povo que não tinha Deus, um povo cruel, sanguinário. E se eles pegassem um judeu, eles rasgavam o judeu no meio. Era uma atrocidade, empalamento, são vários tipos de tortura que aquele povo tinha. Então, para nós, a terra prometida, isso, a terra que manda leite e mel, é tudo tranquilo falando, mas o cenário ali era um cenário de muita dificuldade, e o povo ele tinha dúvida mesmo, porque eles estavam andando por fé. Eles estavam andando por fé. Então, falar em atravessar e assumir a terra que Deus tinha dado era sinal de que eu teria que confiar muito em Deus. Aquele povo teria que confiar muito em Deus para poder conquistar. Josué ouve a palavra de Deus e acredita. E um dos sinais, ele ouve o Senhor, e um dos sinais que Deus fala que vai fazer na vida dele é para ele colocar os sacerdotes na beira ali do Jordão, e o Jordão estava em sua cheia, transbordava pelas as suas beiradas. Então, assim que o sacerdote colocaram o pé, aquilo formou um paredão, e a água não descia mais, e o que tinha descido, desceu tanto que secou o rio. O povo hebreu passa em seco, né? Às vezes, nós olhamos na vida de um líder e na vida, às vezes, de uma pessoa que Deus usa, e nós achamos bonito, nós achamos bom, né? Lindo ver Deus usar, e é lindo mesmo. E nós almejamos isso, queremos isso para a nossa vida, e é lícito, fomos chamados para isso mesmo. Mas nós não queremos enfrentar o processo. O processo, quando eu olho para o processo, esse processo ele acaba me frustrando, porque eu não tenho coragem de enfrentar o processo. Daí eu fico almejando algo lá na frente, eu fico almejando algo que Deus tem para mim, e arde dentro do meu coração, porque o Espírito vai testificando, mas eu não quero sofrer o processo, e eu acabo abortando o chamado de Deus na minha vida. Josué por pouco não aborta o chamado, a missão de Deus na vida dele. Nós olhamos hoje quantas pessoas têm abortado a missão de Deus na vida deles, porque eles não querem sofrer o processo, eles não querem colocar o pé na terra, eles não querem, e eles não querendo, eles vão optar pelo jeito mais fácil de cumprir essa missão. Mas não existe um jeito mais fácil. Para que a gente possa ser moldado, para que a gente possa andar nas práticas do Senhor, eu preciso passar pelo processo que Deus tem para a minha vida. Então, você às vezes olha um pregador, olha um missionário, olha uma pessoa sendo usada por Deus, você não sabe o processo que ele passou. Tá? Isso não é para te amedrontar, porque Deus está junto com você no processo. Coisa mais gostosa que tem é passar o processo, porque Deus está no processo, e no processo o nome de Deus é glorificado. Os milagres de Deus acontecem no processo. O povo judeu, ele não estava ainda, o hebreu, ele não estava ainda na terra prometida, mas já começa Deus fazendo o milagre de abrir o Jordão. Abrir o Jordão, parar o Jordão, passar em seco. Isso é assustador. Para o povo que era inimigo dos hebreus e estavam defendendo as terras que até então eram deles, aquilo ali era sinal de derrota para eles. Então, cada processo que eu vou passando diante do inimigo vai enfraquecendo o inimigo, vai enfraquecendo a mente do inimigo. E era isso que Deus estava fazendo quando faz com que o Jordão ele para. Quando o Jordão trava, vira uma parede de água. Diz que a água, se não me falha aqui a história,
a água represada, ela acabou subindo 27 quilômetros, até que o povo passasse todo ali, o povo hebreu passasse todo. Eu estava lendo esses dias alguma coisa sobre, é mais ou menos isso, 27 quilômetros, mas ela represou e ela voltou, ela recuou assim, numa lagoa, num espaço enorme, e Deus não deixou que aquela água descesse. Josué acredita no chamado de Deus, ele viu muitos milagres, ele viu as coisas acontecer na vida de Moisés, e o mesmo Deus que conduzia a vida de Moisés para que fosse manifesto o reino de Deus naquela época, deu essa promessa para ele e ele acreditou. Uma das coisas que nós deixamos de viver os milagres de Deus para a nossa vida é nós não acreditar no que Deus fala para nós. A gente fala muito de fé, a gente fala muito, como nós falamos de fé, processamos, falamos, comunicamos os versículos que falam de fé, mas às vezes nós não entendemos o que é fé, porque diz que fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê e a certeza daquilo que nós esperamos. O que é que nós não vemos? O que a gente não vê? O que é espiritual. O que é espiritual não se vê. Nós somos comunicados pelo Espírito, as coisas espirituais. Então, primeiramente, fé são coisas espirituais. Preciso entender isso, porque senão eu vou achar que fé é Deus me dar aquilo que eu quero. Eu vou achar que fé é isso. E não é, fé não é Deus dar aquilo que eu quero. Fé é o quê? É você acreditar que aquilo que está no mundo espiritual, que Deus está comunicando com você, vai acontecer. Então, por isso que é o firme fundamento das coisas que a gente espera. É o firme fundamento. É o firme fundamento das coisas que Deus tem para nós. Nós precisamos compreender fé, porque se a gente andar, eu ando pela fé, mas fé em quê? Fé em quê que você anda? Que tipo de fé que você anda? Então nós temos que entender que fé é algo espiritual, é algo que Deus fala e eu acredito naquilo que Deus fala. Porque senão eu não vou conseguir viver a fé. Eu não vou conseguir viver a fé. Porque eu vou achar que fé é aquilo que Deus tem, para mim. Eu vou achar que fé é aquilo que eu quero de Deus. Diz assim, lá em 11 de Hebreus: a fé é a certeza das coisas que esperam. É a certeza das coisas que esperam. E convicção de fatos que não se veem. O que eu espero? As coisas espirituais. O que eu não vejo? As coisas espirituais. Mas como que eu tenho a certeza? Acreditando em Deus. Isso é fé. É acreditar no que Deus está falando. Acreditar nas coisas invisíveis que Deus está falando. Isso é fé. Pastor, eu tenho fé que eu vou adquirir um carro. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é um anseio da minha alma. É um anseio da minha carne. Porque não disciplino isso e vou acabar passando por isso. Josué, ele entendia muito bem o chamado de Deus na vida de Moisés e a materialização daquilo que Deus falava espiritualmente, materializava através da vida de Moisés. E quando Deus vai falar com Josué, que está entristecido pela morte do seu senhor ali, Moisés, ele acredita no que Deus está falando. Ele compreende, entende o chamado de Deus. E ele aceita o desafio, mesmo, eu falei para vocês de processo, mesmo sabendo que para que isso acontecesse, ele tinha que passar os processos. Nós precisamos aprender
que para que eu possa viver o invisível de Deus e para que a minha fé ela seja verdadeira, eu tenho que aceitar os processos e saber que os processos eles são ferramentas que vai glorificar a Deus. Eles são testemunho nas nossas vidas. Josué viu isso e Josué cumpriu tudo isso. Lá na frente, Josué já mais velho, o povo um pouco corrompido, Josué continua na mesma fé, mesmo depois de passar todos os processos, guerras em cima de guerras. Mas diz que nenhuma das coisas que Deus falou para Josué e para o povo hebreu deixou de cumprir. Todas as coisas. Por quê? Josué acreditava naquilo que Deus tinha falado. Nós precisamos acreditar no que Deus tem falado. Nós precisamos começar a viver o que Deus tem falado. Josué vê que o povo já não está tão ligado nas coisas de Deus, ele chama o povo e começa a lembrar o povo do que Deus tinha feito na vida deles. E em dado momento ele fala: hoje vocês vão ter que escolher a quem vocês vão servir, se é o Deus dos teus antepassados ou é o Deus que vocês vivem aqui no meio, que é essas imagem toda. Vocês devem escolher. Eu já escolhi, porque eu e minha casa serviremos o Senhor. Os testemunhos, aquilo que nós vivemos lá atrás, quando nós nos convertemos, deve ser mais forte do que às vezes o engano do inimigo, porque eu deixo de lembrar das coisas que Deus fez na minha vida lá atrás e eu acabo enfraquecendo aqui na frente. E eu estou falando com alguém hoje, aqui nessa manhã, que talvez você tenha passado por esse processo. Você já viveu coisas grandes de Deus, já viveu milagres com Deus, e hoje você está numa situação que você está meio dividido. Você está vivendo coisas que não era para viver, porque você esqueceu do que Deus era capaz de fazer, foi capaz de fazer na tua vida, e como Deus te trouxe até aqui hoje. Mas eu quero te lembrar dos grandes feitos de Deus na tua vida. Como Josué lembrava aquele povo, eu quero lembrar para você o que Deus já fez na tua vida, e hoje você talvez esteja enfraquecido, deixando de servir a Deus. Você pode escolher isso hoje. Servir o mundo, servir o teu coração, servir a tua concupiscência, talvez servir como você serviu antes de conhecer o Senhor, o Deus dos teus antepassados. Ou talvez você esteja sendo enganado pelo Deus deste século, Deus do povo que você está vivendo no meio hoje. Mas uma coisa eu quero te dizer: eu não esqueço daquilo que Deus fez na minha vida. Você pode escolher servir quem você quiser, mas eu que ministro para a tua vida hoje, minha casa, meus filhos, minha esposa, nós continuamos firmes, lembrando daquilo que Deus fez na minha vida. E eu sei que Deus vai continuar fazendo. Diz Deus para você: se você acreditar, se você ter fé naquilo que Ele falou, Ele vai continuar fazendo na tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Não oramos no começo, é uma das primeiras vezes que a gente faz isso, mas vamos orar agora. E eu sei que o Deus que eu sirvo, o Espírito Santo que habita em mim, nesse momento, que também habita na tua vida, Ele vai mexer com o teu coração. Senhor, graça nós te damos. Exaltado é o nome do Senhor. Nesta manhã, abençoa os teus filhos, alcança eles onde estiverem. Deus, faz esta pessoa lembrar daquilo que o Senhor fez na vida dela. Que teu Espírito Santo aviva o coração e a fé dela nesta manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida e até uma próxima oportunidade.